Vocês vão fazer um treino comigo. Eu vou trocar uma ideia com vocês, falando sobre a analogia da academia junto com o empreendedorismo, como a gente pode crescer junto, o que a academia ela pode nos ensinar treinando só e com ajuda. Que tem essa diferença, crescer sozinho e crescer mais rápido com apoio e com ajuda. Espero que goste. Eu gosto de trazer analogia do dia a dia para o meu hoje, sabe? E eu gosto muito de escutar podcast, como eu sempre falo nos meus stories, no meu Instagram, que eu escuto muito. Eu sou muito mais da escutativa do que ler, né? Sou mais da escutar e fazer, apanhar, aprendendo, apanhando, aprendendo, apanhando. E eu treino já faz um bom tempo. Já fui atleta, se você for no meu canal. O primeiro vídeo dele foi justamente esse vídeo, na época. Já fui jogador de futebol americano, já fui bailarino. E sempre trago essa bagagem de atleta pro meio de performance de empresarial, né? E aí, eu tava treinando agora, eu tava escutando um podcast com o João Adib e o Marcos do Acelerar. E aí eu tava lembrando, cara, a academia, né, o treino, ele lembra muito a questão do empreendedorismo, né? Lembra muito do marketing, lembra muita coisa assim se a gente for levar para analogia da academia, que é o quê? Eu consigo treinar sozinho e sem precisar de ajuda, sem precisar de personal. No máximo ali uma pessoa vai estar me ajudando, se eu quiser também, a fazer um treino. Mas eu posso muito bem pesquisar na internet e fazer esse treino. Só que existe uma questão aqui. Eu comecei a aprender que a gente nunca vai crescer sozinho. Aventura e comunicação, muito antes, ela era Aventura Estúdio Design. Era somente eu. E aí, quando eu tive minha sócia, que hoje é a Amanda, minha mulher, sócia de vida, na verdade, a gente conseguiu ter uma alavancagem. Porque ela é um braço meu, ela me completa nessa questão do trabalho, de sociedade. Eu fico na parte comercial, estratégico, e ela fica na parte de atendimento, atenção, produtividade da equipe. E eu não preciso estar me preocupando com 100%. Talvez eu precise me preocupar com 50% da empresa, da agência. E isso é uma sociedade produtiva, né? E eu já escutei isso do Flávio Augusto, que o quadro societário melhor que existe são duas pessoas. O que vende e o da produção. E é o que acontece hoje na agência. Só voltando para a analogia da academia, a gente sempre precisa de gente para crescer. A gente sempre, se a gente quiser ir mais longe, a gente sempre vai precisar de ajuda, a gente sempre vai precisar de um mentor para nos ajudar nessa trajetória. E aí, lembrei, quando eu era atleta, jogador de futebol americano, quando eu fui para o meu auge, eu tinha acompanhamento fisioterapia, eu tinha nutricionista, eu tinha suplementação e eu tinha treinadores mais próximos de mim, me auxiliando, me direcionando, para eu chegar no meu ápice de atleta, no meu ver, que eu tinha, né? Por ser um esporte amador, nas medidas que a gente tinha naquele tempo. Hoje o futebol americano está muito avançado e isso é muito bom para o mercado. Só que, enquanto todo mundo era mato, achava que era mato, ou o louco, né? Ou o blogueirinho, eu recebia patrocinadores e eu nunca paguei esse pessoal. Né? Por quê? Porque eu tinha uma constância de conteúdo. Eu tinha um cuidado do meu posicionamento pessoal, sabe? Quando a FTW veio trabalhar comigo, né, me patrocinar antes da pandemia, eles falaram, cara, eu vejo que você tem um cuidado com as tuas imagens, com teus vídeos, com a tua produção, é de alta qualidade, e a gente quer te patrocinar, a gente quer ser teu parceiro. E aí foi um dia estralou, sabe? Cara, posicionamento é o primeiro passo pra gente ter uma estrutura. Isso 2018, 2017, 2018. Hoje, ainda assim, posicionamento forte faz você vender mais, faz você ser bem visto e ser mais impactado para quem quer te comprar. Voltando para academia, né? Então, hoje, por exemplo, eu não tenho ninguém que me ajuda, ninguém me suplementa. Claro, eu chutei meio que o balde, estou focando muito mais nessa parte empresarial e esquecendo um pouco do meu físico. Graças a Deus eu tenho uma genética boa e me faz, quero ou não, ter esse físico trabalhado. E aí vem a questão da analogia, né? De que a gente sempre precisa de alguém para nos auxiliar. E a academia é justamente isso. E se a gente for puxar para o empreendedorismo, a gente acaba pensando dessa forma. O empreendedor brasileiro, ele começa, e aí ele estrutura, começa mesmo sem saber como é que faz, estrutura, e depois começa a trabalhar. Somente depois ele entende que precisa de um jurídico, de uma contabilidade, de vendedores, de assistentes e tudo mais. E aí é onde que você começa a entender que você precisa de gente para escalar. Você precisa entender que precisa de uma gestão para escalar. E é da mesma forma a academia. Se você quiser crescer, é interessante você ter um nutricionista, ter um personal para estar te auxiliando ali, estar te mentorando para fazer um exercício melhor, para crescer mais ou para emagrecer, depende do seu objetivo. Nutricionista da mesma forma. E assim é a questão do empreendedorismo, do marketing do mesmo jeito. Hoje eu vejo muita gente fazer marketing avulso, na doida, sabe? Vou vir aqui, o ChatGPT me entrega, e é isso, vou criar. Só que aí, como eu já fui para uma reunião recente, cara, a gente não tá vendendo, a gente não tá vendendo. E eu fui ver posicionamento. Por isso que eu falei, o posicionamento até hoje em dia é válido para que você tenha mais resultado e escala de vendas, dependente que for a empresa. Pode ser a padaria da esquina ou
a indústria com mais de 100 colaboradores. Se você não tem um bom funcionamento, você não vende. E aí, eu vejo muito disso. Editando por conta própria, deixando. No caso de você demandar esse serviço, você acaba fazendo porque quer economizar. E aí, quando você economiza, você não tem aquele resultado mais rápido. Você até tem resultado, mas demora. E isso custa. E quando você vê o teu concorrente crescendo mais rápido que você não entende. Você está até produzindo mais do que ele, você está até investindo mais do que ele, mas o teu concorrente, ele está investindo, está criando com um propósito, com um objetivo, e você só está fazendo, como na academia. A gente entra na academia, só treina, tem até uma evoluçãozinha. Mas quando você quer evoluir de fato, aí você contrata um personal, um nutricionista e até mesmo um fisioterapeuta. Pensamento. Entendeu aí como é que é? Então, assim, essa questão do fazer sozinho, ele é bom, gente, até certo ponto. Eu já fui essa pessoa realmente de pensar assim, não preciso de ninguém, eu consigo fazer tudo só. Não, eu aprendo, eu sou autodidata. Até hoje, às vezes eu falo, sou autodidata, mas sempre pensando que eu preciso de alguém. Tento aprender o máximo, mas eu cheguei a um ponto que falei assim, cara, ou eu aprendo mais uma coisa, ou eu deixo de ganhar dinheiro. Como assim? Esse boom de inteligência artificial, tem muita coisa pra gente aprender, muita coisa para estudar. E principalmente essa parte de desenvolvimento que está muito alta, que é os agentes. E aí eu boto na cabeça, cara, eu não vou aprender. Eu vou tentar achar uma pessoa que possa me ajudar. A gente faz uma parceria e todo mundo ganha. Hoje, consegui achar essa pessoa, costumo dizer que até a sócia, mais uma sócia, é justamente um braço que eu não fazia e que era necessidade hoje. Então hoje eu tenho mais segurança de oferecer um serviço que antes eu oferecia, mas eu ofereci daquela forma assim, cara, vou oferecer. Se comprar, eu dou um jeito de trabalhar isso. Só que hoje não. Por exemplo, eu fui para a reunião ontem, um cliente novo, possível cliente, e falei de sistema para ele. Então, se caso precisar, gestão um sistema para ele. Aí ele, top. Então, tive esse, até na hora de vender, você se sente mais seguro. E aí fica fácil de você lançar um serviço. E aí, de novo, você que treina, você vai para academia no caso. Quantas pessoas vocês verem, pela mais de um ano, treinando nessa academia, você vê a mesma pessoa e ela não tem uma evolução. Três motivos. Ou ela é acomodada, não treina realmente de direito, ou vai só para cumprir, para tipo se enganar, né? Ou para conversar, fazer companhia, enfim, virar network, né? Ou ela não tem um direcionamento. Se as pessoas têm potencial de crescer, têm potencial de grandeza, de físico mesmo, emagrecer, ficar forte, enfim, independente do objetivo, com um direcionamento, ela se torna mais grandiosa. Ela escala, né? Vamos dizer assim, ela cresce mais rápido, como falei. É igual academia, gente. É igual academia, não tem como, não tem como. É só você parar e pensar sobre isso. Academia, ela te traz essa vivência de crescimento. Eu tô falando sobre isso, pensando aqui, mas não sou o melhor exemplo para isso. Quer dizer, já fui. Hoje não. Mas hoje sempre tento buscar uma mentoria, um acompanhamento. Tipo, com a mudança, né, da nossa rotina, de mudou de casa e tudo mais, fez com que eu adiasse algumas mentorias que eu ia fazer. Primeiro, casas, né? Depois a gente focasse nisso daí. Só que estamos estabelecendo agora, e aí a gente vai buscar agora as mentorias, a gente vai pegar esse segundo semestre, que é onde tem muito mais essa questão de mentoria, de aula, de acompanhamento, e muito nessa parte de gestão empresarial, né? Entendo um pouco, mas como todo empreendedor, a gente apanha ainda, sabe? Mas tentando sempre aprender mais. E essa evolução era um pouco perigosa. Quando a gente está treinando, a gente evolui sozinho, é um pouco perigosa, porque a gente acha que não precisa de ajuda. A gente acha que não precisa de ninguém, e aí continua. Só que, como eu falei, o coleguinha do lado, ele tá crescendo mais rápido que você. É como se fosse uma corrida, gente. Você começa todo mundo igual, vamos dizer assim, né? Claro que nem sempre é assim, mas se você começa tudo igual, a jornada é que faz você acelerar ou desacelerar ou ter constância. Por isso, se você já viu esses vídeos, que tem uma linha reta e tem uma linha baixa, subindo e descendo. E essa bolinha que sobe e desce, ela vai mais rápido do que a que vai reta. Porque ela pega velocidade, ela dá um passo, vamos dizer assim, ela diminui um pouquinho a velocidade e pega mais velocidade ainda. Pega um pouquinho de velocidade e pega mais velocidade ainda, né? Então tem esses picos de crescimento que faz a pessoa chegar mais rápido quando você está na corrida que começa todo mundo igual. E essa jornada é justamente o que eu estou falando aqui. No lugar de você correr sozinho, você ajuda alguém para vir te ajudar, te auxiliar, contrata a gente e delega. Mas vou perder esse dinheiro. Não, cara, você vai ter mais tempo para ter mais dinheiro. Aí você delega de novo. É assim que a empresa cresce, delegando. Não só treinando sozinho e esquecendo que você precisa de gente.